Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje nós estaremos estudando então um texto de Eduardo Bittar e Guilherme Assis, referente a uma questão muito importante que nós temos de transição, que se fala no processo da Antiguidade para a Idade Média. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do princípio do direito e a questão da religiosidade. Vai ocorrer que dentro desse processo nós temos algumas mudanças que vão ocorrer dentro do entendimento relacionado principalmente sobre a característica do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. Quando se discute direito e justiça, é imprescindível analisar a influência que as Sagradas Escrituras produziram sobre a cultura ocidental. De fato, as tradições, os hábitos, os costumes, as crenças populares, a moral, as instituições e a ética, as leis, entre outras, estão profundamente marcadas pelas lições cristãs. O alcance da doutrina cristã, que é fundamentalmente religiosa, teve sua utilização histórica, seus desvios e interpretações circunstanciais, mas o que importa dizer é que foi capaz de produzir suficiente abalo no espírito humano. É desse patrimônio religioso inestimável, de influências, informações e valores, que se devem retirar alguns preceitos básicos sobre justiça. E isso, à medida que se escusar de discutir esse tema, por qualquer motivo ideológico ou pretensiosamente científico, só satisfaz ainda mais ao não conhecimento de determinado espaço de cultura, qual o que se vive ordinariamente. Direito e justiça, como temas de pesquisa, não podem dispensar um tratamento mínimo à questão religiosa. Mas isso não quer dizer que especificamente o cristianismo fosse uma doutrina política ou jurídica. É importante nós entendermos que esse processo ele vai ser muito visto dentro dessa fase, pois as mudanças vão ocorrer justamente por essa influência. A partir do processo que temos então já as Sagradas Escrituras, o cristianismo e toda essa estrutura ocorrendo, nós devemos aí entender que grande parte desse cenário começa a se modificar com base nos preceitos religiosos. Assim, obviamente, não podemos deixar de lado que entender que o direito vai ter essas influências. Elas vão ocorrer de forma muito intensa dentro da sociedade. Assim, nós percebemos então que essa fase, ela é uma fase de transição, que vai nos trazer então essas mudanças, que vão ocorrer gradativamente dentro desse novo cenário. Vamos adiante. Ruptura com a lei mosaica. A doutrina do Evangelho acerca da justiça não é, em toda parte, Antigo e Novo Testamento, uniforme. Dessa maneira, o que se há de reconhecer desde o início de tal investigação é o abismo que divisa e que os profetas e a lei mosaica dizem acerca da justiça, e o que a doutrina crística diz acerca da justiça. Nessa diferença de conceitos, de ideias, de insinuações sobre como agir, como se comportar no meio social e como se conduzir espiritualmente, Hans Kelsen, em seus estudos específicos da questão, quer identificar a razão bastante para argumentar em desfavor da palavra evangélica e de suas promessas. O relativismo ser-lhe-ia uma nota fundamental, e desse escrito não se poderiam retirar parâmetros tão sólidos sobre a justiça, visto existir um desacordo entre os antigos dogmas, Velho Testamento, e os novos dogmas, Novo Testamento. Na verdade, Hans Kelsen quer ver as diferentes manifestações do Evangelho
nada mais que flagrantes contradições de sentido, quer mesmo identificar em meio aos ensinamentos da palavra relevada, contradições que conspiram a eternidade de suas lições, no anseio de provar a relatividade do conceito de justiça na história do pensamento e das doutrinas. Deseja Hans Kelsen também relativizar todas as manifestações teóricas que acerca da justiça se formaram. Aqui a gente pode perceber então, quando tratamos basicamente da relação da ruptura com a lei mosaica, ou seja, Moisés, né, os 10 mandamentos, a gente percebe que grande parte de todas essas estruturas elas vão se readaptando a esse cenário. Não somente com os 10 mandamentos, mas agora a gente teria também um novo cenário aí, né, de característica bíblica, que vai, em outras palavras, trazer diversos preceitos novos para essa nova sociedade, né, que podemos identificar aqui nesse conceito da formação da Idade Média. Assim a gente percebe então que grande parte daquilo que era conceitos importantes em períodos anteriores, eles passam a ser reutilizados, readaptados, reinterpretados dentro desse novo cenário. Vamos adiante. Lei divina e lei humana. É curioso notar que os erros humanos, as dores, os sofrimentos, os obstáculos, são todos instrumentos divinos para a educação das almas. Onde parece haver injustiça entre as ocorrências humanas, em verdade, há justiça de natureza divina, uma vez que Deus nada desconhece, ou seja, tudo provê. A esperança, a caridade, a solidariedade e a justiça só existem porque também existe a indiferença, o egoísmo, o bandidismo, a injustiça, erros humanos, vícios da alma que se corrigem com certos humanos, virtudes da alma. Não é outro o sentido das palavras. E eu vos digo, granjeei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos receberam, eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel, no mínimo, também é fiel. No muito. Quem é injusto, no mínimo, também é injusto. No muito. O mal e a dor não existem porque Deus os ignora, mas porque Deus os permite operar como formas de redenção da experiência humana. Tarefa inglória seria a existência da alma e de seu percurso não estivesse marcado por um processo contínuo de aprendizado, que só se faz pelo conhecimento do bem e do mal, do justo e do injusto. Aqui a gente pode perceber então esse reflexo que nós temos entre o que é a lei divina e o que é as leis humanas. Elas vão entrar, em outras palavras, em conflito. É claro que isso é um processo que vai, em outras palavras, imperar de forma muito intensa a lei divina, né? Que é o que nós percebemos aí pelas características que vão se estabelecendo dentro dessa fase. Né? Então, quando falamos basicamente dessa relação, do que se trata, né, do cristianismo e o que se trata também dessa perspectiva sobre o direito nessa visão, eles vão, de certa forma, se misturando, né, e vão trazendo uma nova perspectiva. É dentro desse contexto que a gente percebe que o texto ele vai discorrendo. Vamos adiante. Lei de amor e caridade. A doutrina cristã, em sua pureza originária, está a identificar a tolerância como sendo a ratio ascendi de operar cristãos. Isso quer dizer que se mede o homem por suas obras. As obras cristãs deverão assinalar benevolência,
paciência, tolerância, caridade, compreensão, amor. O que se quer gravar é que a lei de amor e caridade são os preceitos segundo os quais se deve pautar o comportamento humano. São esses preceitos que devem governar o homem iluminado pela chama divina, construindo, governando por essas regras de agir a perfeição interior de seu eu, subjetividade, a partir do respeito ao próximo, intersubjetividade. Assim, o outro é um tipo em conta por essa doutrina como a única condição da salvação pessoal. Sem o outro não há caridade, que significa doação de si em preveito a outrem. Sem o outro não há amor, que também só se exerce dentro de uma relação humana. Em outras palavras, somente por meio do outro é que se pode realmente praticar o amor e a caridade, de modo que o outro é mesmo o mister para o alcance da perfeição de si. Nesse sentido, esse tipo de justiça indica que a prática da caridade, moral e material, é a chave para a conquista do paraíso, das bem-aventuranças. O que há é um compromisso, uma aliança do indivíduo com a divindade, que se prova a se concretizar com a prática sincera e devota do bem, incondicionalmente perante todos, em todas as circunstâncias. É importante nós entendermos que dentro desse texto, por exemplo, o princípio da prática do amor, da caridade, todo ele envolve o coletivo, a existência do coletivo. Somente é possível praticar essa caridade, essa compreensão, essa humanidade dentro de um contexto coletivo. Individualmente, isso não teria sentido algum. Assim, essa relação ela vai se estabelecer com o princípio de como as pessoas devem se comportar dentro desse contexto. E isso vai, em outras palavras, influenciando muito o pensar o direito. Como as pessoas devem se relacionar, como as pessoas devem se comportar diante do conceito de caridade e de amor. Isso é um preceito que se traz com a forma de pensar dentro dos princípios religiosos. Vamos adiante. Considerações finais. A doutrina cristã, trazida por Jesus, veio introduzir novas dimensões à questão da justiça, tratando-se de uma concepção religiosa de justiça. Deve-se dizer que a justiça humana é identificada como a justiça transitória, por vezes, um instrumento de usurpação do poder. Não é nela que reside necessariamente a verdade, mas na lei de Deus, que age de modo absoluto, eterno e imutável. A lei humana, portanto, que condenou o Cristo, o que foi feita com base na própria opinião popular dos homens de seu tempo, é a justiça cega e incapaz de penetrar nos arcanos da divindade. A ilusão medra entre os que veem somente dentro dos esteios, limites do campo material de alcance de sua visão. Assim a gente pode perceber, então, que é, em outras palavras, um processo de transição, um processo de interpretação, um processo de constituição, que vai, em outras palavras, trazer essa referência de um entendimento novo para todo esse cenário. Então, a própria religiosidade, a própria concepção de justiça, elas vão se formando. Portanto, é a partir desse processo que vai se construindo esse cenário. Então, a relação da moral ela tem muito a ver, a relação da fraternidade, a relação de como as pessoas se respeitam dentro desse cenário, vai ter um espaço muito importante.
Vamos mais um slide para nós então encerrarmos essas discussões. Vamos lá. A justiça cristã, portanto, aponta para valores que rompem com o imediato do que é carnal. Nesse sentido, cumpre os preceitos de justiça eterna, aquela que se faz conduzir de acordo com esses valores, muitos dos quais desconhecidos dos homens. Toda lição evangélica é de se reconhecer, está preenche a um mistério contínuo, o que não excusa o fiel do bom conhecimento dos exemplos da vida do Cristo e de seus apóstolos. Se a palavra é falha, para reforçá-la existem as narrativas de atos, fatos, momentos, comportamentos. O Verdun, nesse sentido, representa não só a elucidação dos profetas, mas a encarnação por sua vida. História e palavras, das lições divinas sobre o que deve ser e o que não deve ser. É interessante nós pensarmos também que todo esse processo se constrói mediante essas influências, essas referências que são feitas através dos escritos sagrados. É dentre essa condição, é dentre essas referências que todo esse cenário se constrói e ele vai se organizando dentro dessa primeira forma de transição que nós trazemos aqui. O que era então visto como direito, como justiça, dentro do período clássico, né, da nossa história, a gente percebe que há uma influência muito forte nesse processo de transição quando nós adentramos a um novo período, a uma nova fase. Logo após a queda do Império Romano, a fortificação do cristianismo ele passa a ter um espaço muito grande, principalmente na Europa. A partir daí a gente percebe então que essa composição do cristianismo vai tomando um espaço muito forte dentro desse cenário social, que vai, em outras palavras, influenciar grande parte da construção do pensamento dentro dessa nova fase. Assim, podemos entender então que essa construção ela vai ter uma referência muito forte com a própria construção do cristianismo. Então, à medida que vai se organizando e se estruturando o cristianismo, vai também se estruturando diversos comportamentos dentro do cenário social. E essas referências elas vão se fortificando com o passar de toda essa fase. Tanto alta como baixa Idade Média terão essa relação muito intensa, muito forte, que é essa presença do cristianismo dentro desse cenário. Consequentemente, nós temos isso também dentro da vivência das perspectivas estruturadas pelo direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para as discussões e facilite vocês também para a leitura do texto. Muito obrigado. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve lá para você receber as nossas novas gravações. A todos, muito obrigado e bons estudos!